Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor, falando hoje sobre o relatório gerencial do HSI Ativos Financeiros HSAF 11. Tá bom, pessoal? É um relatório mais recente, bem bacana, muitas informações importantíssimas para vocês. Então peço já o seu like, a sua inscrição. Se você confia que esse vídeo vai ser bom, também dê o like e deixe seu comentário. Então a gente vai ver a performance do HSAF 11, um fundo que eu tenho em carteira, dando sequência aí nos análises dos relatórios e demais informações dos fundos que eu tenho, e explicando a tese. É um fundo que tem pago um ótimo dividend yield, mesmo com essa subida forte e agressiva nesses últimos meses. Está pagando 12,70 praticamente, com um rendimento mais de R$ 1 e o patrimônio líquido dele de 236 milhões. É um patrimônio que não é tão grande, mas dentro do meu padrão, do mínimo previsto, bem bacana. 0,96 ainda está com 4% de desconto, sendo que a gente vai ver aqui algumas informações da sua performance tem sido muito boa. Ele começou com R$ 95 aqui, dando uma puxada para cima, ou seja, zigue-zague depois disso descendente, mas isso também casa com a queda dos FIIs, e agora retomando seu patamar, venceu com volume aqui a faixa dos 87,5, 88, então a maior tendência é que continue dando pernada de alta. Primeiro alvo aqui no 95 e secundário nos R$ 102. Vamos prosseguir. Ele está com 13 milhões de caixa, liquidez de mais de 400 mil, o valor patrimonial dele aí está negociando abaixo, quase mais de 9 mil cotistas, e ainda tem uma participação pequena no IFIX. Como é que tem sido o andamento dos seus dividendos? Em 2020 foi o ano que ele criou, então não vou contar isso aqui. 2021 bem alinhado com 2022 e em 2023 pagando um pouco menos. Quando a gente vê aqui no dividend, no de rendimentos, ele tem pago aí um reloginho em torno de mais de R$ 1, em torno de R$ 1 de média, e o que dá o dividend yield de acima de 1% ao mês na cotação atual. Prosseguindo para o relatório gerencial, a gente já começa a ver que ele tem uma taxa de administração de 1%, é uma taxa praticada pelo mercado, né? Um número cabalístico aí, 1%, mas tem uma taxa de performance salgada, de 20% do que exceder esse benchmark. E olha, por incrível que pareça, esse benchmark é uma brincadeira, porque é 4% ao ano ou 110% de taxa CDI. 110% do CDI ele está alto, bem bacana. Realmente, se o cara está vencendo o CDI, a taxa DI, ele tem que pagar a performance no torto de pagar. Agora, 20% do QCD 4%, eu acho que tinha que ser no mínimo 6% para poder justificar a tese, porque 4% é muito pouco. Tá? Então você já paga a taxa de administração e ainda paga também isso aí que poderia melhorar. Mas a gente vê que está pagando 1,10, está bem bacana a quantidade de cotistas. Fala aqui do gestor, ele vai falar que vai estar com 1,26 ao mês, 16% ao ano anualizado, está acumulado 14 centavos por cota e ele está com uma spread moderado de quase IPCA mais 7, que é bem bacana, em cima do CDI 4,6 ao ano. Então você já está dando uma costa no CDI. Ele tem pago aí de dividend yield um dos maiores dos setores. Só perde para o RECRE 11, que também eu vou fazer um vídeo aqui mais para frente, que eu tenho ele em carteira. Também tem um VGHF 11 também. Então, ou seja, nos top 3 eu tenho. São esses aqui. Bem bacana isso aí, eu gostei muito de ver. Os CRIs. Ele é basicamente CRI, ele também tem fundo, poderia se tornar um híbrido, mas ele coloca como se fosse estratégia só CRI puro. 14% é a mediana, é uma mediana alta, acima da Selic. Olha que a Selic está no topo e mesmo assim está pagando bem aí os fundos de papel. Tá bom, pessoal? Então vamos prosseguir. No DRE do resultado, ele está com um resultado de junho de quase 400 mil de rendimento do fundo imobiliário e 2 milhões de CRIs, ou seja, o maior rendimento dele está em CRIs. Por isso que ele coloca como se ele fosse um fundo de papel de CRIs. Receita financeira tem aqui 94 mil, tem as taxas. Você vê aí como uma taxa de gestão ela é alta, né? 146 mil. E outras despesas, ou seja, o resultado caixa gerado foi 103.
e o rendimento por cota 1,10. Ou seja, deu uma queimada de caixa, mas ele ainda possui um lucro contábil de 14 centavos. Então tem ainda gordura para queimar. No acumulado, nós temos aqui uma média ali, basicamente um realzinho por cota de média, volume bacana, e aí você vê uma comparativa de rentabilidade. Quando a gente vê aqui no HSAF 11, você vai ver isso em muitos fundos. Ele estava bem abaixo do CDI, aqui em dezembro de 2021 foi o seu ápice de queda, no caso, né, seu fundo, e depois ele foi subindo. A gente também casa aqui, ele sempre, a maioria das vezes, ele estava acima do CDI, ó. Tanto aqui em 2021, aqui também a gente vê em 2022, ficou aqui, depois ele deu uma afundada e agora encostou no CDI, subiu do CDI, né, e encostou no seu valor patrimonial. Então você vê que, de repente, provavelmente a cota vai subir um pouco mais do seu valor patrimonial, e como nos fundos de papel o valor patrimonial não muda tanto, depois ele tende a descer novamente numa crise, qualquer coisa que aconteça, para ficar flutuando em torno do valor patrimonial. E o valor patrimonial dele tem crescido, o que é bacana. Você conseguir no fundo de papel crescer bastante o valor patrimonial, já é bacana, já cresceu na ordem de 30% o seu valor patrimonial e é altamente distribuído. Então a gente vê aqui uma taxa implícita dos CRIs IPCA, ele faz um spread médio implícito, quer dizer o seguinte: quanto maior esse spread, melhor para o cotista. Então ele quer dizer o seguinte: se você aportar nele a R$ 80, você tem aí expectativa de 10% de ganho. Agora ele está R$ 90, ou seja, mais próximo aqui dos 8%, beirando já os 7% de ganho que você teria, uma taxa implícita em relação ao IPCA. O CRI, nós temos 66%, maioria IPCA, tá? E aqui nós temos vários CRIs que ele tem com uma alocação de 66% consolidado, IPCA a maioria, taxa de aquisição quase 7% acima do, e CDI mais 4,58, uma duration de 4,5 no IPCA e 3,9 no CDI. E aqui são os empreendimentos dos CRIs que ele investe. Temos de todas as ordens, desde hotelaria, construção, multiativos e Grupo Pão de Açúcar. Tá bom, pessoal? Peço já o seu like, a sua inscrição, se você não inscreveu e não deu seu like. Comenta aqui se você tem esse fundo em carteira aí. Você acha que vale a pena? Eu acho que ele está num bom momento ainda. Mesmo com essa alta, pode ser que ele consiga ali romper a faixa dos 95, 96 até, por que não, R$ 102. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Bom investimento a todos. Fui.